Sempre preferi fazer trilhas sozinho. Não que eu odeie gente, só gosto do silêncio. No meio do mato, não tem pressão social para conversar, não tem prazo para entregar trabalho feito, não tem e-mail para responder. Só árvores, o vento, a terra e eu. Então, quando me deparei com uma trilha quase desconhecida chamada Pinheiro Morto, enquanto planejava uma viagem de fim de semana para o norte, fiquei intrigado. Sem site oficial, sem avaliações recentes da trilha, só algumas fotos borradas e instruções desatualizadas em um antigo fórum de caminhadas. Parecia perfeito. A viagem me levou longe das estradas principais e para dentro de uma mata fechada. Passei por um posto de gasolina minúsculo com placas escritas à mão e uma mercearia que parecia não ter sido reabastecida desde os anos 90. Quando cheguei ao início da trilha, já passava das 3 da tarde. Pensei em fazer um caminho rápido, talvez 2 horas no máximo, e voltar antes de escurecer. Assim que saí do carro e comecei a amarrar minhas botas, ouvi passos rangendo na brita atrás de mim. Olhei para cima e vi um guarda florestal descendo o caminho em minha direção. Mas algo estava estranho. Ele parecia que não dormia há semanas. Rosto magro, pele pálida, contração sob um olho. O uniforme era oficial, mas a placa de identificação de seu crachá estava tão riscada que não consegui ler. E ele não estava usando chapéu, era só seu cabelo ralo e grisalho que mexia com o vento. "Você planeja fazer essa trilha?" Ele perguntou seco. "É", eu disse. "Só uma trilha rapidinha antes do pôr do sol." Ele não sorriu, não fez que sim com a cabeça, só me encarou. "Você precisa ir embora antes de escurecer", ele disse. "Não fique na trilha depois do pôr do sol." Pisquei. "Tá, eu estava planejando ir embora antes, de qualquer forma." Ele se aproximou. Seus olhos estavam vidrados agora, quase como se ele não estivesse me vendo completamente. "Não, eu não estou te avisando por causa da vida selvagem, ou do tempo, ou por caso de se perder. Estou te avisando porque aquilo entra nas árvores depois do pôr do sol", ele disse. Minha pele arrepiou. O quê?" perguntei. Ele abriu a boca, como se fosse dizer mais alguma coisa, mas nenhum som saiu, só silêncio. Então ele balançou a cabeça, virou-se e voltou para um posto de guarda desgastado logo além das árvores. Fiquei parado ali por alguns momentos, sem saber se deveria sequer entrar. Mas não sou nem um pouco supersticioso. A verdade é que já ouvi muitas histórias exageradas e dramáticas desses guardas florestais durante toda a minha vida. Gente só tentando manter os turistas com medo para serem mais cautelosos. Então, eu fiz o que sempre faço. Ajeitei minha mochila, tranquei meu carro e entrei na trilha. Eu não sabia naquela hora, mas aquele foi o último momento normal em minha vida que eu teria por muito tempo. A trilha do Pinheiro Morto fez jus ao nome. As árvores ali não eram como as que eu já tinha encontrado em trilhas antes. Não, essas eram altas, estreitas e anormalmente imóveis. Mesmo quando o vento aumentava, seus galhos não balançavam. Sem canto de pássaros, sem insetos, só um zumbido baixo e ambiente, como se toda a floresta estivesse prendendo a respiração.
Uns 30 minutos depois, o caminho começou a estreitar. Raízes emaranhadas na terra como veias. Um tapete grosso de musgo abafava meus passos no chão. Parei em um ponto para tomar água e percebi que não conseguia ouvir nada. Sem vento, sem farfalhar das folhas, só o silêncio. Eu não deveria ter reclamado. Era melhor o silêncio do que quando os sussurros começaram. No começo, achei que era o vento, um chiado fraco ao longe, como folhas se esbarrando, mas não era aleatório. O som tinha um ritmo, uma cadência, como palavras ditas fora do alcance. Girei, examinando as árvores. Nada, só troncos e sombras. Eu disse a mim mesmo que era coisa da minha cabeça. Desidratação, talvez, muito café na viagem. Então, eu vi um círculo de pedras logo fora da trilha, 7 delas, cada uma gasta e rachada, todas dispostas em um círculo perfeito com não mais de 3 metros de diâmetro. Eu não tinha percebido na ida e com certeza não tinha saído da trilha antes. As pedras tinham marcas nelas, símbolos angulares riscados profundamente em suas faces. Runas, talvez? Não sou especialista, mas pareciam bem antigas, muito antigas. Fiquei ali, olhando para o círculo por um bom tempo. O sussurro ficou mais alto quanto mais perto eu me aproximava. Senti uma espécie de pressão no ar, como se algo não me quisesse ali, como se a floresta estivesse me observando. Me afastei lentamente e olhei no meu relógio. 6h12. Merda! O sol já estava se pondo. A luz tinha mudado de dourada para um cinza opaco e esfumaçado. Eu não tinha tempo mais para explorar. Eu precisava voltar. Mas quando voltei meus passos, algo estava errado. A trilha não parecia a mesma. Árvores que eu tinha passado antes tinham sumido. Um tronco caído que eu me lembrava de ter passado por cima não estava mais lá. A floresta parecia mais densa, como se estivesse se fechando, e não importava o quanto eu andasse, nunca passava por nenhum dos marcos que eu lembrava na ida. Tirei meu celular do bolso. Sem sinal, o GPS girando feito louco. O ponto azul tremia em círculos, como se não conseguisse dizer para onde eu estava olhando. Então, em algum lugar atrás de mim, um estalo, um galho quebrando sob o peso de alguém. Eu congelei. Um estalo, um rangido e outro estalo. Estava me seguindo. Eu me virei e gritei: "Oi! Quem está aí?" Sem resposta. Só aquele maldito zumbido. Suave, lento, familiar. Uma melodia agora. Não aleatório, quase como uma cantiga de ninar. Parecia vir de dentro das árvores, ecoando dos próprios troncos. E então, entre 2 pinheiros estreitos, vi movimento. Uma forma magra, alta demais para ser humana, pálida, parada completamente imóvel, como se estivesse esperando que eu a percebesse. Eu não fiquei perto para dar uma olhada melhor. Eu corri. O zumbido me seguiu. Eu não sei quanto tempo eu corri. Talvez 10 minutos, talvez mais. O tempo parou de fazer sentido em algum lugar entre a segunda e a terceira vez que eu passei pela mesma árvore morta, um pinheiro lascado com um corte profundo no meio que parecia uma boca. Não importava o quanto eu fosse reto, a trilha fazia um loop. Eu continuava voltando perto do círculo de pedras, embora eu nunca o olhasse diretamente. Eu via vislumbres de 1 ou 2 pedras entre as árvores,
só o suficiente para saber que eu não tinha escapado. E o zumbido, meu Deus, aquele zumbido estava ficando mais perto, não mais alto, mais perto, como se estivesse se movendo, como se estivesse seguindo. Minhas pernas estavam bambas, meus pulmões ardiam, mas algo na minha barriga me disse que se eu parasse, mesmo por um segundo, ele me encontraria. Eu tropecei morro abaixo, atravessando a vegetação rasteira, galhos batendo no meu rosto. Em algum momento, eu deixei cair minha garrafa de água. Depois, minha lanterna. Eu não me importei. Eu só precisava correr. Foi aí que vi a figura de novo. Não correndo atrás de mim, só parada, meio escondida por um pinheiro largo. Não atrás dele, dentro dele. Eu pisquei e por um segundo, juro que a casca daquela árvore se moveu, como pele rastejando sobre o músculo. A cabeça da coisa inclinou-se levemente. Ela não tinha olhos, não tinha rosto, só uma sugestão de traços, como se algo estivesse fingindo ser humano e falhando nisso. Sua boca, larga e antinatural, ainda estava aberta. A melodia vinha de dentro dela. E então percebi algo que não tinha percebido antes. A música estava mudando, estava copiando algo, estava me copiando. Eu saí correndo de novo, o coração batendo tão forte que achei que poderia explodir. Cada raiz e pedra agarrava minhas botas. As árvores pareciam se inclinar mais perto, sem vento, sem pássaros, só aquela melodia, agora sussurrando de todas as direções. Então, eu vi luzes. Meu carro. Eu não sei como consegui sair, mas de repente eu estava na beira da mata de novo. O estacionamento de cascalho estava exatamente como eu tinha visto quando cheguei. Meu carro estava estacionado sob o brilho fraco de uma luz. Só que o posto que o guarda estava era diferente. Janelas tapadas, tinta descascando, a coisa toda estava caída, como se estivesse muito velha, como se não tivesse sido usada em décadas. Eu corri e bati na porta. Sem resposta. Olhei para dentro por uma fresta na madeira. Teias de aranha, prateleiras vazias, poeira por toda parte. Eu me virei para o meu carro e congelei. As árvores na beira da floresta estavam se movendo, não balançando, se movendo, cascas se abrindo, revelando lascas pálidas por baixo, bocas, dezenas delas, todas zumbindo, todas em sincronia. Eu mexi com minhas chaves, quase as deixei cair e me joguei no banco do motorista. Quando saí do estacionamento, juro, só por um segundo, que vi uma forma no meu espelho retrovisor, parada no meio da estrada, acenando para mim. Já se passaram 3 dias. Eu ainda não comi. Às vezes, quando fecho os olhos, vejo a casca se abrindo e algo sorrindo lá dentro. E ontem à noite, eu passei por um terreno vazio que tem perto da minha casa. Não havia pinheiros ali antes, mas agora tem um, só um, e ele está zumbindo. Até a próxima. Obrigado.